Olá, chicos, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação. Pois é, todos os dias nós temos aulas aqui para vocês, supimpa, tá? Então, prepara teu caderno, prepara tua caneta, teu lanche, uma aguinha e vamos com a gente a falar espanhol, aprender um pouquinho de espanhol. E hoje nós vamos trazer uma aula um pouco diferente que vocês podem às vezes até se questionar, poxa, para que eu vou aprender isso? Né? Porque tudo a gente tem um objetivo. Então, para que serve? Gente, quando se fala de Enem, de prova de faculdade, de prova de concurso, de universidade, vocês não vão encontrar a gramática pronta de espanhol na questão, tá? Vocês vão encontrar o quê? Textos. Então, quanto mais vocabulário vocês tiverem, quanto mais contato com textos vocês tiverem, melhor. E hoje a gente trouxe para a aula, tá? La playa, el río, el campo ou la ciudad, né? A praia, o rio, o campo ou a cidade. Qual desses lugares, né, é mais saudável para você morar? Então, quais são os lugares mais saludables para viver? Pois é, então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, baseado em pesquisas não daqui do Brasil, tá? Baseado em pesquisas de fora. Nós estamos falando de espanhol, então vamos falar da Espanha, né? E dos países que falam o espanhol, países hispanohablantes. Então, aqui eu trago uma imagem para vocês só para fazer a abertura da aula de hoje. Então, campo, ciudad, costa ou montanha. Quais são os lugares mais saludables para viver? Então, desses lugares aqui, campo, cidade, costa ou montanha, quais são os lugares melhores para que você possa viver? Então, a nossa aula hoje está toda em espanhol. Hoje eu vou dar trabalho para a nossa intérprete, tá certo? Então, mas vamos por partes. Então, onde é mais saudável viver? La montanha ou la costa? Onde é mais saudável para a gente viver? Na montanha, né? Ou na costa? Se te preocupam problemas como a contaminação ou o estresse, puede que pienses que cambiar a cidade por el campo podría mejorar tu vida, no solo em termos de felicidade, sino também de saúde. Então, se você é uma pessoa que é preocupada, né, com a contaminação, com o estresse, você mora numa cidade, você pode pensar que trocar a cidade pelo campo poderia melhorar a tua vida e terminar assim com uma vida mais saudável, ter a tua velhice mais saudável, né? Porque subtém-se, quando a gente muda para um local, a gente quer ficar lá até ficar velhinho, né? Se conseguirmos chegar na melhor idade, como eu costumo chamar. Pero sorprendentemente no abundan los estudios científicos que puedan ayudarnos a determinar cuáles son realmente los entornos más saludables para vivir. Bem, surpreendentemente, né, há uma grande quantidade, né, de assuntos hoje em dia e estudos científicos, inclusive, que nos podem ajudar a determinar qual é realmente um local mais saudável para a gente viver. E à medida que os investigadores começam a desilvanar as relações entre o bem-estar e o ambiente, descubren que muchos factores contribuyen o reducen los beneficios de un entorno determinado de una metrópolis com milhões de habitantes a uma playa desierta. Então, à medida que os investigadores começaram a deslanchar, a fazer relações entre o bem-estar e o meio ambiente, né, e o ambiente que a pessoa tem vontade de ir, descobriram-se muitos fatores que contribuem para reduzir os benefícios de um entorno determinado, de um local determinado. Então, desde uma metrópole com milhões de habitantes a uma praia deserta. Então, esses estudos, né, que esses especialistas fizeram foi para ver quais são os benefícios e malefícios de cada local.
Aqui tem uma frase destacada de azul que diz o seguinte: la cada vez más cercana possibilidade de clonar espécies de animales extinguidas. Pois é, dependendo do local que você vai morar, nós temos o habitat natural de alguns animais. Quem busca o campo vai encontrar. E é muito comum, hoje em dia, algumas pessoas se mudarem para esses locais com intuitos escusos, né? De pegar animais que estão em extinção para criar em casa, para cuidar em casa. Então, lo que estamos intentando hacer un grupo de investigadores de todo el mundo es no difundir información sobre esto a la ligera, sino encontrar pruebas que los pros y los contras de cómo los entornos naturales y nuestra cada vez mayor separación de ellos puede estar afectando a la salud y al bienestar. Dice, sin embargo, Matthew Wright, que é um psicólogo ambiental da Escola de Medicina da Universidade de Exeter, em Inglaterra. Então, Matthew Wright, ele é um psicólogo ambiental e ele também faz essas pesquisas nesse campo, nessa área de ambientação, onde é melhor morar. Então, outra coisa que ele fala aqui é que é preciso medir os prós e os contras, né? De se mudar de lugar, de se procurar um ambiente adequado para se morar. Até porque, de acordo com a população do habitat, né, a natureza que está ali em volta, animais, plantas, às vezes precisa desmatar para fazer uma construção. Então, que isso vai impactar o meio ambiente, né? Então, até que ponto é bom ir para lá, sabendo-se que foi destruído ou que se está prejudicando o habitat natural de alguns animais. Aí aqui eu tenho uma outra imagem, né, uma imagem da cidade, onde eu tenho várias áreas verdes. Eu tenho ao fundo o mar, né? Tenho uma metrópole, né, cheia de prédios aqui do lado. Então vamos falar dos espaços verdes, espaços verdes. Então, en términos generales, sin embargo, los resultados sugieren que los espacios verdes son buenos para quienes vivimos em áreas urbanas. Então, em termos gerais, né, os resultados sugerem que os espaços verdes são bons para quem quer viver em áreas urbanas. Mas a gente sabe que em áreas urbanas tem pouco verde, então é bom quando se for buscar uma situação dessa, uma morada numa área urbana, que procure aquelas que têm verde, porque é essencial para uma vida saudável você poder respirar um pouco de ar puro. Quienes residen cerca de parques o árboles tienden a gozar de menores niveles de contaminación en el aire, menor contaminación acústica producida por la actividade humana e de sua capacidade para refrescar o ambiente, algo que cada vez será mais útil à medida que o planeta se calienta. Então, quem reside em parques, né, cercado de árvores, tende a usufruir, né? Tende a usufruir de menores níveis de contaminação, de poluição do ar, né? Menor contaminação acústica produzida pela atividade humana. Eu tenho certeza que vocês, onde moram, sempre tem um carro de som que passa alto, né? Isso se chama poluição sonora. Tá? Então, tem sempre aquele vizinho que no final de semana ouve uma musiquinha mais alta, além do normal. Isso também é poluição sonora. Então, quem mora quem reside próximo de parques, né, que tem árvores, um lugar mais calmo, mais tranquilo, está isento, não totalmente, mas pelo menos tem uma vida mais saudável no quesito de barulho e de poluição do ar. Tá certo? Então, aqui fala que algo que cada vez mais será mais útil à medida que o planeta for ficando mais quente. Vocês sabem que a nossa camada de ozônio está bem fragilizada. Então, à medida que o planeta for ficando mais quente, quanto mais próximo de lugares arborizados você tiver, melhor para a sua saúde. Ainda falando de espaços verdes, né, de espaços verdes. Además, los espacios naturales favorecen las actividades físicas y sociales
e já de por si ambas estão associadas a um sinnúmero de benefícios. Então, olha, os espaços naturais, gente, eles favorecem as atividades físicas e sociais. E por si só, né, ambos estão associados a inúmeros benefícios. Então, quem mora ali próximo do Parque do Itapiracó tem uma atmosfera diferenciada, porque apesar de ter trânsito naquela região, mas o entorno ali do parque, com aquela grande quantidade de vegetação, faz com que o clima fique mais ameno e com o ar fique mais limpo, né? E isso facilita o nosso bem-estar. Sem falar que quem mora ali perto pode fazer uma bela caminhada, então beneficiando sua saúde. El tiempo que pasamos en la naturaleza ha sido vinculado con la reducción de los niveles de estrés. Quando salimos a dar uma volta ou simplesmente nos sentamos bajo los árboles, nuestro ritmo cardíaco y nuestra presión sanguínea tienden a bajar. También producimos más células asesinas naturales, linfócitos que recorren en el cuerpo a la caça de células cancerosas ou infectadas com algum vírus. Então, o tempo que nós passamos na natureza, gente, ele é fundamental para a nossa saúde, né? Ele provoca e ajuda a redução dos níveis de estresse. Então, se você estiver extremamente estressado e puder dar um passeio, ou ao menos sentar, como é a sugestão aqui, sentar embaixo de uma árvore, nós estamos com praças belíssimas, gratuitas, ninguém paga para entrar numa praça, né? Locais belíssimos que você pode só sentar, pegar um livro, senta embaixo de uma árvore, abre um livro, faz aquela pausa no dia, que você vai perceber o quanto você vai se sentir melhor, seus batimentos cardíacos melhoram, porque você vem daquela constância, daquela adrenalina de dia a dia, de trabalho, cansado, e corre, preocupação. Se você tira 20 minutos do teu dia para fazer isso, mas eu moro longe, professora, de um parque, não tem uma árvore no fundo da minha casa, tá? Pega um cantinho de casa, um cantinho que você mais gosta de ficar. Por exemplo, eu amo a minha cozinha. Então, quando eu estou sozinha, não dá para ficar lá quando tem muita gente, mas quando eu estou sozinha, dá para sentar na cozinha. Eu tenho um pedacinho no quintal que tem umas plantinhas, então eu sento lá, abro um livro. Aquilo relaxa e você respira depois de 20 minutos e começa o rojão de novo. Você fica revigorado. Então, não precisa necessariamente eu ter que ir a um parque, eu ter que ir a uma praia para fazer esse exercício que faz bem para a nossa saúde. Antes da gente entrar aqui no campo, lembrando que um lar saudável é um lar que tem paz, né? Então, se a gente tem paz dentro de casa, dá para a gente fazer esse exercício também. El campo. Então, aqui, uma cena muito comum, gente, aqui no Maranhão, tá? Não é uma imagem nossa aqui, tá? Não é uma imagem nossa, é uma imagem da Espanha, mas isso aqui é muito comum para nós, né? Na Baixada a gente consegue passar por lugares que tem essa imagem aqui. Então, como será viver no campo na Espanha? Esto no significa necessariamente que todos os cidadãos devem mudar-se ao campo, ou seja, isso não significa que todos os cidadãos, gente, têm que se mudar para o campo, tá? Pese a que tiende a sofrer de níveis mais altos de asma, alergias e depressão. Pois é, por incrível que pareça, algumas pessoas tendem a sofrer níveis mais altos de asma, alergias e depressão. Por quê? Quem está acostumado no ritmo frívolo da cidade, por exemplo, que muda para o campo repentinamente, ele se isola um pouco. Então, faz falta todo aquele barulho da cidade. Então, é preciso ter uma mudança gradual para que aquilo não vire uma depressão, não agrave um problema. Geralmente, quem tem um problema de depressão, é indicado que procure lugares mais calmos, mais tranquilos, se mora em metrópoles, para mudar, mas ainda assim a adaptação precisa ser feita de forma tranquila. Por que crise de asma? Por causa do nível da temperatura, gente. Lembrando que nós estamos falando de campos espanhóis, tá? De temperaturas altas, tá? Alergias. Por quê? Porque você vai para o campo, você vai ter contato com insetos, você vai ter contato com plantas e algumas trazem alergia. Então, tudo isso tem que ser visto. De hecho, quienes viven
viven en una ciudad también suelen ser menos obesos, presentar un menor riesgo de suicidio y menos probabilidades de morir en un accidente. Son más felices en las fezes e, em geral, vivem mais. O fato é que também no campo, quem vive no campo, né, e quem vive em uma cidade também tendem a ser menos obesos, tá? Não sei como é que funciona muito essa situação, porque a questão da cidade, gente, é porque a gente come muita comida industrializada, né? Tá com fome de noite, vem do serviço cansado, quem que vai chegar em casa, descongelar uma comida, temperar para fazer? É muito mais fácil pedindo, passar no fast food lá qualquer e comprar, né? É muito mais fácil passar no hambúrguer, no churrasquinho e já levar, e você acaba não comendo saudável, isso prejudica e você fica acima do peso. Apresenta um menor risco de suicídio e menos probabilidades de morrer em um acidente. Por que o menos risco de suicídio? Porque a metrópole em si, pela sua estrutura, pelo seu peso, né, de responsabilidade, de trabalho, de corre-corre do dia a dia, já deixa a pessoa um pouco descompensado, né? Normal, natural. Aquelas pessoas que têm um estado emocional não estruturado, que tem alguma falha, tendem a desenvolver depressão. E essa depressão pode provocar o suicídio. Nós temos alguns casos aqui, recentemente relatados, né, de adolescentes, jovens, pessoas jovens, que se jogam de prédios, né, e aparentemente sem motivo algum, quando na verdade a gente sabe que tem muito de depressão aí nessa história. Também, né, menos probabilidade de morrer em um acidente. Óbvio, se você está no campo, o trânsito é muito, chega a ser mínimo em relação ao trânsito da cidade, né? Então, isso tudo tem que ser observado. Então, são mais felizes e, na maioria das vezes, né, em geral, vivem mais quem vive no campo, segundo a pesquisa deles e segundo quem vive nos campos espanhóis. Ainda falando do campo, nós temos alguns problemas para quem quer mudar para o campo, gente. Ó, efectivamente, se bien solemos associar a la contaminación, el crime y el estrés a la urbes, la vida en el campo também tem suas desvantagens, tá? Então, nós podemos associar a questão da contaminação, do crime, do estresse, à vida urbana, tá? A la urbes, a vida urbana. A vida no campo também é melhor, mas também tem suas desvantagens. Então, há insectos e aracnídeos, portadores de enfermedades que podem contrarrestar os benefícios à la salud que tendria residir em uma cabanha idílica. Então, tem insetos, aracnídeos, aranhas, né? Portadores de enfermidades que podem causar diversos malefícios, né? Prejudicar a saúde e que, para quem mora em cabana, isso é muito comum, tá? E há lugares onde o campo registra uma contaminação que supõe um peligro maior que lá de la ciudad. Então, tem lugares no campo em que a contaminação é bem maior do que na cidade. Porque também, gente, vocês têm que saber que eu não vou simplesmente me mudar para o campo para qualquer lugar. Tem lugares que são perigosos, tem lugares que tem muitos insetos, a incidência de insetos é maior do que em outros. Então, tudo isso precisa ser visto se eu quero me mudar da cidade para o campo. Na Índia, por exemplo, né, a contaminação do ar contribuiu para a morte de mais de 1 milhão de pessoas em 2015, olha, recente. Né? Dessas pessoas, 75% eram habitantes de áreas rurais. Tá vendo como são as coisas? Então, isto se deve, né, que corre um maior risco de respirar ar contaminado pela queima de terras para o cultivo,
Porque queimar terras também faz mal para algumas pessoas. Por exemplo, se você mora num local e um vizinho toca fogo no quintal para queimar o lixo, qualquer coisa. Se você tiver problemas respiratórios, você automaticamente vai ficar ruim, né? Você vai tossir, você vai ficar com o nariz entupido. Rinite é uma doença da moda, né? Todo mundo tem rinite. Então, essa fumaça vai prejudicar, tá certo? Na Indonésia, era muito costume se queimar, né? Então, esse manto de neblina, essa neblina que fica, dura meses, né? E às vezes se estende por vários países, como, por exemplo, Singapura, Malásia e Tailândia. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Essas informações. Busquem mais, se informem mais. Hasta luego.